Fala ninjas, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Santos, eu também o Gabriel Master of Spinjitzu e no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre o trailer da segunda temporada de Ascensão dos Dragões que finalmente foi revelado lá pela Lego, e aqui eu vou analisar todos os detalhes e novidades que esse trailer tem para trazer pra gente. Então se você quer saber tudo isso, vem comigo. Começa a analisar esse trailer. E a primeira cena que a gente tem logo de cara aqui é o Lloyd com seu novo traje lutando contra o Cinder aqui no Reino das Nuvens, que vai ser o cenário principal dessa primeira batalha dos ninjas com os novos vilões. E a gente vê que o Cinder está usando seus poderes elementais de fumaça, o que comprova que ele realmente é o novo mestre elemental desse elemento. Aí depois da tela de título da série, a gente tem algumas cenas do curta Social Media Ninja que eu comentei aqui no canal, que na época tinha trazido algumas novidades, como o primeiro vislumbre do visual jovem do Ryu, né, que aparece aqui novamente, e também o retorno do Fujidove. Aqui nesse trailer, essas cenas estão sendo comentadas por um youtuber, um jornalista aqui, assim como eu tô comentando, que os rumores que os ninjas voltaram realmente são reais, por conta desses vídeos que os digitais influencers estão gravando dele salvando a cidade. Logo em sequência a gente tem aqui o Frolic, né, que é esse amigo do Eren lá de Crossroads, que na primeira temporada acabou se tornando o guardião aqui no mosteiro de Spinjitzu e fazendo manutenção do local. Senhor Frolic, agora você é o guardião ajudante do mosteiro de Spinjitzu. Ai, obrigado, senhor. É uma honra poder te servir. Ele tá aqui de boa, enquanto é assustado pelo Eren e pela Sora, que estão montados aqui no Ryu, correndo pelos corredores. A gente percebe que é o mosteiro por conta desse mapa de Ninjago e esse quadro aqui da Maya e do Rei na parede, que são os pais da Nia e do Kai, os primeiros mestres elementais da água e do fogo, né? Depois disso, temos aqui uma visão completa do nosso time de ninjas, né? A maioria com seus novos trajes. Aqui, nessa cena da primeira batalha deles contra os Guerreiros Lobos aqui no Reino das Nuvens. Momento esse que já apareceu lá no teaser da segunda temporada que eu analisei aqui no canal. Só que aqui a gente consegue perceber o que muita gente estava teorizando, que possivelmente o Jay estaria do lado do Lloyd nessa cena, não se concretizou. Na verdade, quem está do lado é a Nia. Infelizmente, pela paleta de cor dos dois ser muito parecida, houve essa confusão. Mas agora a gente sabe que é a Nia que tá aqui do lado do Lloyd e não o Jay. O Jay não vai aparecer por enquanto ainda. Aqui a gente tem uma cena meio aleatória, né, do Ryu lambendo o Eren. E a Lego por algum motivo escolheu essa cena pra ser a thumbnail do vídeo. Talvez para não entregar muito logo de cara, né. Agora, retornando ao comentário que o youtuber jornalista fez, ele comenta que alguns ninjas voltaram, mas outros ainda não apareceram. Aí nesse contexto a gente tem aqui essa foto do Sensei Wu, em que o Lloyd está aqui homenageando, talvez até mesmo pedindo conselho, já que agora ele é o novo mestre, ele tem alunos para cuidar e também todo o mosteiro para administrar. Além do Sensei Wu, o Jay também está desaparecido, a gente sabe que ele está lá na administração, só que ele não retornou para o time de ninjas, e também a Pixel não deu nenhum sinal lá na primeira temporada de aparecer. Então, a nossa esperança é que o Sensei Wu e o Jay, pelo menos, apareçam nessa segunda temporada, porque eles estão presentes lá nos sets, né? Com novos trajes e tudo mais. Vemos aqui o Lloyd meditando e falando que um grande perigo está prestes a chegar. E por conta do céu estar ficando vermelho, a gente supõe que é da lua de sangue que ele está falando. Dentro dessa meditação, ele começa a ter uma visão aqui com os 7 dragões matrizes, né? Ele conversa com eles. Esses dragões que ofereceram sua energia para o primeiro mestre Spinjitzu criar os núcleos de dragão para impedir a coalescência e a fusão. Esses dragões estão conversando com o Lloyd, falando que eles vão iniciá-lo no caminho que ele precisa trilhar, mas que a jornada ele mesmo vai ter que descobrir. E possivelmente eles estão falando do treinamento que ele e os outros ninjas vão ter com os mestres dragões, que eu vou comentar um pouco mais pra frente aqui no trailer. Depois desse diálogo, o Lloyd é atingido por essa energia que deve estar vindo diretamente de um desses dragões matrizes. Detalhe esse que já aconteceu também na primeira temporada. Agora o motivo e o que isso vai ocasionar a gente não sabe ainda. Só que aqui no trailer isso desencadeia algumas outras cenas, algumas visões, que se tratam de alguns flashes de cenas que vimos lá no teaser também, como essa daqui do Lloyd abaixo da lua de sangue, do Cinder com essa peça de armadura bem interessante aqui, que deve ser decorrente dessas novas técnicas que os Guerreiros Lobos vão aprender, e também essa cena muito emblemática aqui, de 7 dragões coloridos em forma de figuras energéticas voando em direção ao Lloyd, que possivelmente devem ser
uma representação dos 7 dragões matrizes, mas não sabemos o que essa cena significa ainda. Mas em contraponto temos essa outra cena aqui, que a gente sabe muito bem onde se passa, que é lá na Terra das Coisas Perdidas, que é esse local que o Cole acabou caindo e se estabelecendo logo após a fusão. Ninguém recebe muitas notícias aqui na Terra das Coisas Perdidas. Foi aqui que você acordou depois da fusão? É, eu não fazia ideia de onde eu tava. Os Achantes me acolheram. Os Achantes? Somos nós! Aqui vemos o grupo de amigos que ele fez antes dos ninjas reencontrarem ele lá na primeira temporada. Aqui temos o Gil, que é o mestre elemental da fusão. Esse Pinobroy aqui, que é o Spitz. Esse humanozinho com roupa de pássaro aqui, que é o Fritz. E essa Skulking, que é a Bonzel. E aparentemente esses 4 vão ter um papel muito importante nessa nova fase da série. E esse local aqui está sendo atacado, assim como o Reino das Nuvens foi, pelos Guerreiros Lobo, porque a gente vê essa lâmina que é muito característica desse novo grupo de vilões. Enfim, chegamos nessa cena muito interessante, que é o primeiro vislumbre, a primeira aparição do Eaglet, o Mestre Dragão, que apareceu lá no 7 de janeiro, que eu também comentei aqui no canal, e agora a gente vê ele em animação, e é ele que vai ser o Mestre dos Ninjas nessa nova fase aqui também. E ele tá atacando uma espécie de fogo azul da sua boca aqui, talvez atacando os próprios ninjas, né, no primeiro encontro. Aqui vemos a Sora sendo atacada por uma energia que parece uma energia elétrica. Aí muita gente está começando a teorizar que talvez seja o Jay que esteja atacando ela. Se for isso, ele não vai estar do lado dos ninjas, mas a gente não pode ter certeza ainda disso. Pode ser que ela esteja sendo energizada por um dragão matriz ou pelo próprio Ryu também. Além disso, a gente se depara aqui com uma outra visão do Lloyd, só que diferente das outras, aqui ele está com seu traje de alpinista, o Climber Suit, em vez do traje de mech. Ele tá de frente para duas figuras gigantes, tanto do Sensei Wu quanto do Lord Raz. O Lord Raz, ele tá usando aqui a sua roupa de quando ele ainda era um general de Imperium, e não a sua roupa atual aqui da segunda temporada. E o Sensei Wu está usando o seu traje core, né, lá do começo da primeira temporada de Ascensão dos Dragões, né, dos flashbacks. Só que diferente da própria foto que a gente viu aqui no trailer, ele tá com essa barba no rosto que geralmente a gente via ele utilizar lá na temporada 11 pra frente, mas que de um ponto pra frente ele parou de utilizá-la. E agora tá aparecendo aqui de novo. Talvez seja um erro, ou realmente o design dele mudou novamente. Então, finalizando essa sequência de flechas aqui, eles cortam para uma outra cena que aparentemente é outro momento que o Lloyd tem uma visão, porque aqui ele não tá sem a máscara, ele tá com a sua máscara, né? E ele já fica desesperado, falando que é real, a lua de sangue está chegando. E aí, depois dessa frase emblemática, já aparece o Raz e a Jordana abrindo as portas do templo do Shadow Dojo. Só que a gente vai descobrir agora o que é que ele está querendo libertar, que é tão poderoso e tão perigoso assim. E essa grande ameaça é o que esse escritor aqui do Reino das Nuvens revela, que é os Forbidden Five, ou os 5 proibidos, que podem ser despertados através do ritual da lua de sangue que o Raz está querendo fazer. E por falar nesse ritual, nessa cena aqui parece que ele já está sendo iniciado. Vemos o Cinder entregando essa marreta aqui pro Lord Raz. Marreta essa que ele usa em vários momentos, tanto no teaser quanto aqui, para poder tocar aquele gong que ativa os poderes do Shatter Spin. Nessa outra cena vemos a Jordana olhando de uma forma meio desconfiada pro próprio Cinder. E o Cinder com esse sorriso meio malicioso no rosto, né? Não sabemos se isso aqui é alguma espécie de ciúmes dela para ele, mas enfim. Talvez seja o momento que ele aparece, talvez ele seja um desses 5 proibidos, que por descrições e sinopses que a gente já tem, são 5 mestres elementares antigos que provavelmente têm algum tipo de poder maligno, que eram do mal, que foram banidos. Talvez o Cinder seja um deles, e por conta disso, a Jordana esteja um pouco desconfiada, inclusive. E aí temos uma outra cena aqui, que é a mesma cena que vimos lá no teaser da segunda temporada, que é o Cinder colocando essa máscara de lobo e logo ela se transformando nessa armadura de ombro, que deve ser a primeira vez que ele ativa essa técnica aí do Shatter Spin, né? Como a gente vê aqui, uma visão mais ampla, e aparentemente a primeira pessoa que vai enfrentar o Cinder com esses poderes vai ser o Kai aqui, né? Aí vemos a cena que fecha ali o teaser, e agora a continuação dela, que é o Cinder dando esse grande golpe no chão e jogando o Kai para longe. Parece que a força dessa técnica realmente é impressionante. E para demonstrar isso, vemos mais cenas dele utilizando esse poder, e aqui dando esse golpe avassalador na Wildfire, que derruba ela no chão com muita força. E eu tenho quase certeza que isso vai causar danos nela, que vão se seguir durante a temporada. E essa batalha aqui vai ser um massacre, e aparentemente todo mundo vai apanhar e todo mundo vai sofrer algum tipo de dano.
e essa derrota é que vai fazer eles procurarem o treinamento necessário para enfrentar essa nova técnica de forma efetiva. A próxima cena que já é muito interessante, que é o Cole conversando com o Zane e falando que eles agora têm uma nova missão. E por algumas sinopses que já saíram dos 10 primeiros episódios dessa nova temporada, o Cole e o Zane vão partir uma missão solo, longe dos outros ninjas. Inclusive, se vocês quiserem que eu comente essas sinopses em algum outro vídeo, é só deixar nos comentários que eu posso fazer esse vídeo para vocês também. E agora chegamos finalmente na principal parte desse trailer, que é efetivamente o treinamento que os ninjas vão ter. Aí a gente vê aqui o cenário que vai embarcar esse momento, com o portão de metal, com essas pilastras, com essa rosa dos ventos aqui no centro de tudo. E temos o primeiro vislumbre melhor aqui do Eagle, o mestre dragão, né, que vai treinar os ninjas sem o seu chapéu. Só que em animação ele tá muito bonito, até mais do que ele já tava no seu set próprio. E de longe é um dos melhores designs de dragão que a gente já teve em toda a série de Ninjago, na minha opinião. Vemos aqui que eles vão ter um circuito de treinamento, que eles vão poder usar o seu Spinjitzu, assim como eles têm no próprio mosteiro. Tem essa outra cena muito bonitinha, muito legal aqui, do Ryu se equilibrando aqui na pilastra de madeira, que nem se fosse um ninja mesmo, né? Só falta agora ele ter o próprio uniforme, e que eu não duvido que isso possa acontecer, viu? Já nesse outro trecho aqui temos uma conversa mais introspectiva ali entre a Sora e o Eren, e a Sora fala que o Eren sabe fazer Spinjitzu, só que ele parece que não está tão confiante, tão feliz disso, porque apesar de todo o seu treinamento, de todo o seu esforço, aparentemente ele sente que não evolui dentro da técnica e que ele gostaria de ter pelo menos um poder elemental, assim como a Sora tem, que é os poderes de tecnologia. Então eu acho muito interessante que talvez nessa temporada eles explorem essa questão do Eren e talvez ele se revele sendo um mestre elemental ou não, né? Vamos ver como é que eles vão abordar esse personagem nessa nova fase. Esse momento aqui mostra a Sora correndo atrás de guerreiros lobos. Eles estão aqui em Crossroads, né? Por conta do cenário. Aí vemos que um poder de fumaça é lançado em cima dela e logo quem se revela é o Cinder saindo dele. O que a gente vê logo em sequência aqui é o que a gente está vendo durante o trailer inteiro, que é o Cinder batendo e destruindo os ninjas no combate. E a gente vê aqui ele pegando o Eren pelo pé e jogando ele com tudo no chão. Só para você poder ver o nível e a força que esse novo mestre elemental da fumaça aparentemente vai ter nesse começo. Detalhe, ali sem o Shatter Spin ainda. Já esse outro momento aqui, a gente vê o Kai e a Sora com seus Elemental Whips, né, que é esses ganchos alpinistas com cabeça de dragão, que a gente viu lá nos sets. E daqui pra frente, vemos aqui a Sora usando seus poderes elementais para construir alguma coisa, que logo se revela sendo o Climber Mech do Kai, que vimos lá nos sets de março. Outro detalhe interessante é que se pausarmos nesse frame aqui da cena, percebemos que a Wildfire realmente está com a perna quebrada e está com ela enfaixada, o que comprova o que eu falei ali do golpe do Cinder ter algum tipo de consequência para ela, e esse machucado pode fazer ela ficar fora da ação, pelo menos nessa primeira parte da temporada, né? Aqui temos o Lloyd e a Nia usando os Elemental Whips, escalando aqui as árvores da floresta. Temos outra cena muito legal aqui dos ninjas treinando com o Eagle, né? A gente não sabe se eles estão lutando mesmo de fato num primeiro encontro ali que eles acabam se estranhando, ou se realmente já faz parte do treinamento deles. O interessante desse momento aqui é que vemos que a Sora e o Kai estão com os seus mechs elementais, né, os discos dos mechs elementais nas suas costas, o que prova mais uma vez que aqueles curtas são canônicos aqui para essa nova temporada. Legal que vemos o Eagle lançando essa energia azul da sua boca, né, como se fosse chamas azuis. Vamos ver se isso aqui tem alguma coisa a ver com algum tipo de poder elemental, ou é só mesmo um efeito ali para diferenciar o poder dele dos outros. Vemos novamente o Golem de pedra aqui do Cole, que ele já usou lá na primeira temporada, né, que é um novo poder que ele adquiriu há pouco tempo. Ele ativando esses punhos aqui, que ele também tem na forma normal dele, né, quando ele ativa os poderes de terra dele e fica com aquelas marcas nos seus braços. Vemos finalmente a Eufrase em ação aqui no Reino das Nuvens. Ela ainda está com o seu traje da primeira temporada, mas vemos ela usando novamente seus poderes elementais de vento. Vamos ver se ela vai continuar com esse traje aqui durante a temporada inteira, ou se ela vai usar o traje que ela apareceu lá no set do Dragon Shrine. Temos mais uma cena aqui do Ryu lutando com os guerreiros lobos e usando a sua cauda como uma espécie de arma, já que ele tem esse formato meio que de um martelo ali, né, que a gente também vê lá nos sets, que também
usado peças de arma para poder mostrar essa parte do corpo dele, então vai ser uma parte usada por ele em combate. Agora temos uma visão mais detalhada do Mech Climber do Kai. Eles dão um destaque especial para esses ganchos que ficam na frente dos seus braços dianteiros, que vão servir para escalar, né, claro, afinal um mech de alpinista, mas também acredito que para lutar. Vemos que também tem esses outros dois braços saindo do antebraço da frente, e o design desse mech eu já gostava muito em construção de Lego, e agora na animação gostei muito mais ainda. Quero ver como é que ele vai ser utilizado na série, e se ele vai substituir o mech elemental do Kai, né, que ele estava usando antes, e inclusive nessa própria temporada ele vai usar os dois, aparentemente. Vemos essa cena dos guerreiros lobos sendo despertados na Terra das Coisas Perdidas. Tem aqui os ninjas fugindo do Reino das Nuvens, porque com certeza eles vão perder muito feio essa primeira batalha com o Cinder ali, com o exército do Lord Ras. Vemos que a Sora tá ajudando a Wildfire a fugir aqui também, então nesse momento ela já deve ter quebrado a perna. Aleatoriamente temos essa cena aqui da Bonzel correndo com os guerreiros lobos sob essa corrente, fugindo de alguma coisa talvez. Não temos contexto do que tá acontecendo aqui, mas isso reforça que ela vai ter uma participação maior nessa temporada, assim como todo o restante lá do grupo do pessoal da Terra das Coisas Perdidas. Inclusive, segundo algumas sinopses, o próprio Cole e Zane vão ter uma missão ali paralela junto com eles. Até por isso que eles não estão aparecendo nas cenas de treinamento. Então dá para esperar muita coisa interessante desse núcleo aqui. Uma cena muito emblemática aqui também é essa daqui, com o Eaglet na frente da lua de sangue, somente com sua silhueta marcada, e ele está se preparando para atacar aparentemente. Agora a gente não sabe se isso faz parte de alguma visão do Lloyd ou se realmente isso vai chegar a acontecer, se por acaso o ritual da lua de sangue realmente se efetivar. E no maior estilo de trailers que a gente tem aí, de filmes no geral, esse trailer aqui termina da mesma forma que começa, com o Lloyd e o Cinder entrando nesse confronto. E após a batida da espada do Lloyd no chão, o trailer se finaliza. Então galera, essa foi a minha análise do trailer da segunda temporada de Ascensão dos Dragões. Então, após essa enxurrada de informação e de conteúdo, eu tô muito empolgado para essa nova fase aqui da série, né? Pelos conteúdos anteriores que eu já tinha analisado no canal, não dá para saber tão bem do que iria se tratar, mas agora tá bem claro qual vai ser a história, o objetivo dos ninjas e a ameaça que eles vão ter que enfrentar. Espero que vocês estejam tão empolgados como eu, que vocês continuem apoiando esse projeto aqui, quem sabe até mesmo quando os episódios saírem poder fazer análise de cada um deles para vocês. Também deixem sugestões de temas que eu possa trazer, deixe seu like, o comentário, o compartilhamento, e sendo assim galera, valeu! Os ninjas nunca desistem!